Episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Olá! Hoje a gente mergulha de cabeça no caderno 07 do projeto ENAC Turbo. E olha, os termos à primeira vista podem parecer meio burocráticos, né? Publicidade e competência geográfica no registro civil. Totalmente, são temas que assustam um pouco. Pois é, mas o que o material do professor Lessa mostra é uma história muito maior por trás disso. Na verdade, a história de como o nosso direito registral está evoluindo, sabe? Saindo de um sistema super rígido, impessoal, para um que coloca a pessoa, a dignidade humana, no centro de tudo. Exato. O cidadão em primeiro lugar. Isso. E o nosso papo aqui hoje é para rastrear essa mudança. A gente vai tentar entender não só quais são as regras, mas por que elas existem. Porque nesse porquê que a FGV e outras bancas gostam de ir, né? É ali que mora a pegadinha. Entender a lógica por trás da norma. Perfeito. Então, vamos começar a desempacotar isso. A primeira coisa que vem na cabeça quando se fala em registro civil é público. Mas o material já começa quebrando essa ideia, falando que a publicidade é, na verdade, qualificada. Isso muda o jogo todo, não é? Muda completamente. Qualificada é a palavra-chave. Significa que o princípio da publicidade não é assim absoluto. E essa é a grande virada de chave para entender o RCPN. Certo. Se a gente pensa, por exemplo, no registro de imóveis, o foco é outro. É o patrimônio, a segurança do mercado. Lá, a publicidade tem que ser a mais ampla possível. Claro, para todo mundo saber quem é o dono, se tem alguma dívida no imóvel, essas coisas. Perfeito. Agora, traz essa lógica para o registro civil. Aqui a gente não está falando de bens. A gente está falando da vida da pessoa. Nascimento, casamento, identidade de gênero. Isso. Direitos da personalidade, né? Exatamente. Protegidos lá na Constituição. Então, a publicidade aqui precisa o tempo todo ser colocada numa balança com o direito à intimidade, à privacidade. É uma balança bem delicada, sabe? E como essa publicidade qualificada aparece no dia a dia do cartório? O caderno menciona formas ativa e passiva. Isso. A publicidade ativa é o oficial agindo, fazendo o que a lei manda. É ele expedindo uma certidão, comunicando a outro cartório sobre um casamento para fazer a averbação. Ou alimentando o Sistema Nacional, a CRC. Exato. Ele está ativamente publicizando o que é necessário. A publicidade passiva é o outro lado, o direito de qualquer pessoa ir lá e pedir uma informação. E é aí que a qualificação pega fogo. E aqui tem um ponto que me parece uma pegadinha clássica de prova. Uma coisa é eu chegar e pedir uma certidão. Outra, bem diferente, é eu querer, sei lá, fuçar nos documentos que deram origem àquele registro. A declaração de nascido vivo, o processo de habilitação. Onde que a lei traça essa linha? A linha é muito clara e as bancas adoram isso. O acesso aos índices, aos livros para fazer uma busca é livre. Você pode ir lá e pedir para localizar um registro. O que você vai receber, por regra, é uma certidão. Ok. Agora, o acesso à pasta, sabe? Aos documentos que fundamentaram o ato. Aí é restrito. O artigo 121 do Código Nacional de Normas do CNJ é o que manda. Ele exige um requerimento por escrito e fundamentado. Ou seja, a pessoa tem que dizer quem é e por que ela quer ver aquele documento específico. Exatamente. E o oficial, ele atua como um guardião desses dados. Ele vai analisar se o pedido é legítimo, se tem um interesse real. Ele vai ponderar se aquilo não vai violar a intimidade da pessoa. Não é um não automático, mas também não é um sim, pode olhar tudo. É uma análise para evitar o curioso, a Fishing Expedition, como o caderno chama. Isso, aquelas buscas genéricas só para... Para ver o que acha. Entendi. Então vamos focar na principal ferramenta de publicidade, a certidão. O material detalha os tipos, mas para a prova, quais são os dois que a gente precisa dominar? Basicamente são dois. Eu gosto de pensar neles como o trailer de um filme e o filme completo. Boa analogia. O trailer é a certidão em breve relato, a simplificada. É a regra, o padrão. Ela só tem os dados essenciais de forma limpa, sem nada que possa constranger.
Já o filme completo é a certidão de inteiro teor. O nome já diz tudo, né? Verbum ad verbo, palavra por palavra. É a cópia fiel de tudo que está no livro, com todas as anotações, averbações, tudo mesmo. E aí, no inteiro teor, que a coisa fica complexa e que entram os casos de sigilo, que são as exceções que a banca adora cobrar, né? Vamos passar por cada um. Vamos lá. O primeiro caso, super clássico, é a adoção. A lei é muito clara. A certidão do adotado não pode ter nenhuma, absolutamente nenhuma, menção sobre a origem biológica ou sobre o processo de adoção. É como se a pessoa tivesse nascido naquela família. O objetivo é proteger o vínculo, né? Proteger o vínculo socioafetivo. O acesso a essa informação original só mesmo com ordem do juiz, em casos muito específicos. Faz todo sentido. Proteção total. E qual o próximo? Reprodução assistida. A lógica é a mesma da adoção. Proteger a intimidade da família. Se uma criança foi gerada por doação de gametas, por exemplo, a certidão de nascimento dela não pode de jeito nenhum mencionar isso. O sigilo é total. Certo. E aí a gente chega num dos temas mais atuais e importantes, a alteração de prenome e gênero de pessoas transgênero. O material dá um destaque enorme para isso. E com toda a razão. Aqui a proteção da dignidade da pessoa está no nível máximo. A regra é a seguinte, e precisa de muita atenção. A certidão comum, a de breve relato, não pode conter a averbação da alteração. Ela já sai limpa, com o nome e o gênero retificados. Como se sempre tivesse sido assim. Isso. Já a de inteiro teor, que mostraria todo o histórico, só pode ser emitida em duas situações. Ou a pedido da própria pessoa registrada, ou por ordem judicial. Um terceiro não tem acesso. E aqui tem o ponto que eu achei mais genial no caderno, uma dica de ouro do professor Lessa. Ele coloca lado a lado duas situações de alteração de nome, mas com tratamentos de publicidade que são o dia e a noite. De um lado, a de gênero, sigilo máximo. Do outro, a alteração de prenome imotivada do artigo 56. A lógica por trás dessa diferença é o pulo do gato. Nossa, essa distinção salva uma questão discursiva, com certeza. No caso da pessoa transgênero, o sigilo protege um direito da personalidade, a dignidade, a intimidade. É uma proteção contra o preconceito. Ok, uma proteção existencial. Exato. Agora, na alteração imotivada de prenome, aquela que qualquer um com mais de 18 anos pode fazer uma vez, a lógica é o oposto. Não tem sigilo. Pelo contrário, a lei exige publicidade. A averbação tem que ser publicada e tem que constar na certidão de inteiro teor. E por quê? O que se protege com essa publicidade toda? A segurança jurídica de terceiros. Pensa só, uma pessoa cheia de dívidas muda de prenome para tentar fugir dos credores. A publicidade garante que o mercado, os bancos, todo mundo saiba que o João agora é o Pedro. É para evitar fraude. Nossa, que incrível! Então, num caso, o sigilo protege a dignidade, no outro, a publicidade protege o mercado, a segurança. Entender essa balança é tudo. É entender o espírito da lei. Perfeito, isso ficou muito claro. Bom, publicidade dominada. Vamos usar essa mesma ideia de ponte para a segunda parte do caderno. A competência geográfica. Porque o tema que conecta os dois parece ser esse mesmo, né? A lei está ficando mais flexível para ajudar o cidadão. Exatamente. A gente saiu de uma territorialidade estrita para uma territorialidade mitigada. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente está tirando o peso das costas do cidadão. O sistema antigo falava, você tem que vir até o cartório certo, não importa a sua dificuldade. O sistema novo, com leis como a do SERP, fala, calma, a gente vai facilitar para que o registro chegue até você. O objetivo maior é combater o subregistro, né? E garantir cidadania de um jeito mais simples. Mais humano. Vamos ver isso na prática? Ato por ato. Começando pelo nascimento. Livro A. Onde se registra uma criança hoje em dia? Hoje, a regra é a facultatividade, a escolha dos pais. Eles podem registrar a criança no cartório do lugar do parto ou no cartório da residência deles. E, nossa, essa mudança tem um impacto social gigantesco. Com certeza. Eu fico pensando nas famílias que moram em cidades pequenas, sem maternidade, e precisam ir para um centro maior para o parto. Antes, a criança ficava com o registro de um lugar que não tinha nada a ver com a vida dela. Exato. Função de pertencimento de comunidade. Agora, vamos para o casamento, no livro B.
Aqui a flexibilidade é mais interessante ainda, porque o processo tem duas fases, né? Habilitação e celebração. Isso. A primeira fase, a habilitação, que é quando o cartório vê se não tem nenhum impedimento, ainda tem uma regra de competência mais firme. Tem que ser no cartório de residência de um dos noivos. Se moram em cidades diferentes, escolhem um dos dois. Ok. Mas, uma vez que eles estão habilitados, com a certidão na mão, aí a mágica acontece. A segunda fase, a celebração e o registro, pode acontecer em qualquer cartório do Brasil. Sério? Que demais! Sim, eles podem se habilitar em São Paulo, onde moram, e casar e registrar em Fernando de Noronha. O sistema separou a burocracia, que fica ligada à residência, da celebração, que é o momento de vida e pode ser onde eles quiserem. Fantástico! É a lei se adaptando à vida das pessoas. E para fechar o ciclo, o óbito, no livro C, a lógica da empatia também chegou aqui. Totalmente. A regra antiga sempre foi registrar o óbito no lugar do falecimento, o que faz sentido para controle de saúde e estatística. Certo. Só que a lei evoluiu. Hoje, como uma faculdade, a família também pode escolher registrar o óbito no cartório do lugar de residência do falecido. O que na prática é um alívio enorme. Uma família de luto não precisa pegar estrada, ir para outra cidade, muitas vezes longe, para resolver papelada no momento tão difícil. Exatamente. É o sistema mostrando um lado mais humano. É a territorialidade mitigada na sua melhor forma. Excelente. A análise foi muito profunda. Para a gente fixar tudo isso, o caderno traz o fichamento estratégico. Vamos fazer um bate-bola rápido, tipo véspera de prova? Ótima ideia. Manda ver. Nascimento. Onde pode ser o registro? Lugar do parto ou residência dos pais. A escolha é deles. Habilitação para o casamento. Onde é? No cartório de residência de um dos noivos. Para habilitar, a regra é essa. Certidão de breve relato de uma pessoa transgênero. Pode ter menção da alteração de gênero? Jamais, de jeito nenhum. E a de inteiro teor, só com autorização judicial ou a pedido da própria pessoa. Óbito. Onde pode ser registrado? Lugar do falecimento ou, como opção, no lugar de residência do falecido. E para fechar o fichamento, no contexto da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, qual é o papel do oficial do cartório? Ele é o controlador de dados, e isso dá a ele o poder e o dever de analisar os pedidos e negar publicidade para requerimentos abusivos, sabe? Aqueles que não têm finalidade e que não têm amparo na lei. Então, quando a gente junta todas essas peças, qual é a grande lição que conecta a publicidade qualificada com a competência flexível? A grande lição é que o direito registral deixou de ser um fim em si mesmo, um monte de regras por regras. Ele se tornou, na verdade, uma ferramenta para concretizar direitos fundamentais. Faz sentido. A flexibilização da competência e a qualificação da publicidade são dois lados da mesma moeda. A moeda do reconhecimento de que no centro de cada registro tem uma pessoa, com sua dignidade, suas necessidades, sua história. É uma mudança de foco, do procedimento para a pessoa. Perfeitamente. E o material do professor Lessa nos leva a essa reflexão final, né? A questão para o futuro delegatário não é só decorar o artigo da lei. É entender o porquê da regra. É saber que dominar essas nuances transforma um registrador de um mero burocrata num verdadeiro agente de cidadania. O desafio, então, para quem está nos ouvindo e estudando, não é só memorizar, é refletir. É refletir. Como esse equilíbrio entre publicidade e privacidade, entre a regra e a necessidade humana, se aplica ali na prática, no balcão do cartório. Dominar essa sensibilidade é o que vai fazer a diferença. Não só na prova, mas na vida profissional. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!